Na última semana, uma polêmica tomou as redes sociais atibaenses. Se tratou de uma empregada que foi dispensada por justa causa por comer a marmita de uma outra funcionária. Analisando esse caso, separamos algumas dúvidas frequentes sobre o assunto e quem vai me responder essas perguntas é a nossa convidada de hoje, a advogada Ana Catarina Biasini. A primeira pergunta, claro, é um pouquinho sobre esse caso. Eu queria saber em quais casos a demissão do funcionário pode ser por justa causa. A justa causa, ela é a medida mais grave prevista no nosso ordenamento jurídico. Logo, para aplicá-la, deve-se levar em consideração a gravidade do ato cometido pelo empregado, né? Além dela ter que estar prevista na legislação, dentro do rol do artigo 482 da CLT. Ana, um outro assunto muito atual e que tem causado muita polêmica é a reforma trabalhista. E eu queria saber especificamente sobre o advento da terceirização. O registro do funcionário passa a não ser mais obrigatório? Não, Mariana, o registro continua sendo obrigatório. A terceirização já existia no nosso país, entretanto, antigamente só podia terceirizar atividades de meio, por exemplo, portaria, limpeza, serviços de segurança. Com o advento da nova lei, pode-se terceirizar atividades de fim também. Todavia, o registro permanece sendo obrigatório. O que acontece é um triângulo. O registro vai passar a funcionar da seguinte maneira. O empregado, ele é registrado por uma empresa, todavia, ele presta serviços para outra empresa. Então, passa a formar um triângulo. Empresa prestadora, tomadora e o empregado. Então, continua, valendo aí o registro. Sobre o sindicato, dizem aí que o sindicato vai acabar e o que muda isso na vida do trabalhador? A reforma trabalhista, ela não traz a extinção do sindicato, ela traz a extinção do imposto sindical. O valor desse imposto corresponde a um dia trabalhado pelo empregado e ele é diretamente descontado no holerite, na folha de pagamento daquele mês, de um determinado mês. O prejuízo, na realidade, funciona da seguinte forma. Os sindicatos menores que dependem desse imposto, consequentemente, fecharão e ficarão os sindicatos mais fortes. Ou seja, para o sindicato ter uma renda, ele passará a ter que buscar conquistas para o trabalhador. E aí, facultará ao trabalhador pagar aquele imposto ou não. Ele deixa de ser obrigatório e passa a ser facultativo. Obviamente que entra toda uma questão de quem vai discutir pelos direitos do empregado, quem vai discutir as convenções e tudo mais, mas isso só poderá ser, a gente só vai saber os reflexos disso efetivamente a partir do momento que passar a vigorar essa regra. Então, a única coisa que vai mudar é que hoje em dia é obrigatório e não vai ser mais, você paga se você quiser para o sindicato que te agrada ou que te atende melhor. Exatamente. A gente também separou algumas questões enviadas pelos telespectadores, dúvidas também frequentes. Uma delas é o piso salarial, em quais casos ele tem sim que ser respeitado? O piso salarial, ele é previsto na norma coletiva, pode ser acordo ou pode ser convenção coletiva. E segundo os preceitos da Constituição Federal, ele deve ser seguido toda vez que for mais benéfico do que o salário mínimo. Obviamente, via de regra, ele é mais benéfico do que o salário mínimo. Portanto, havendo um piso, ele deve ser respeitado. Voltando um pouquinho aí nesse assunto que a gente iniciou essa entrevista, que atualmente é muito pedido processos por dano moral, Como que faz para mensurar o valor devido de indenização por dano moral? Para arbitramento da indenização por dano moral, deve-se levar em consideração alguns requisitos, O primeiro deles é a extensão do abalo, a extensão do dano, o tamanho do dano, o quanto aquele dano feriu a honra, a imagem, a intimidade do empregado. O quanto aquilo mexeu com ele. É difícil, É difícil você mensurar isso. Por outro lado, você também tem que levar em consideração a capacidade socioeconômica da empresa,
né? É muito diferente você condenar uma pequena empresa numa indenização por dano moral do que uma grande empresa. Talvez 10 mil reais para uma empresa pequena seja suficiente de fechar as portas dela. Em compensação, para uma empresa grande, 10 mil reais não é nada. E a indenização por dano moral também serve para educar a empresa, para mostrar para ela que ela deve zelar pela honra, pela integridade do empregado. E outra coisa, né, Mariana? O direito não é uma ciência exata, então leva-se muito em consideração caso a caso. De fato, analisa-se o empregado, analisa-se o empregador e, obviamente, vai muito do entendimento do juiz. Para a gente fechar, então, essa entrevista, essa aula, né, que a gente está tendo aqui hoje, em quais casos o empregado deve buscar um profissional para buscar seus direitos? Tanto o empregado quanto o empregador, é sempre bom ter um profissional do lado preventivamente, mas, sobretudo, quando houver dúvidas ou quando se sentir lesado, é imprescindível que vá procurar um profissional capacitado na área. Bom, Ana, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu espero que esse vídeo seja muito explicativo para as pessoas, né, que estão nos assistindo. Espero que a gente faça mais vídeos assim. Mandem perguntas, a Ana vai estar aqui para responder para a gente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, Mariana. Foi uma honra muito grande poder participar desse quadro hoje. Obrigada a você, né, pela sua companhia e até a próxima. Thank you.